Milionário segue um mendigo e congela ao ver o que ele estava fazendo com sua filha, que não fala uma palavra há meses. Naquele momento, ele para tudo. O que acontece ali vai muito além do que qualquer um poderia entender. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Era para ser só mais uma tarde no parque. Sol ameno, crianças brincando, risadas espalhadas. Mas para Eduardo Neves, a tarde virou um pesadelo em questão de segundos. "Isadora!" gritou. O banco onde ela estava há poucos minutos agora estava vazio. A cadeira de rodas estava ali, mas vazia. Um calafrio percorreu sua espinha. Seu coração disparou. A mochila dela caída no chão, nada fazia sentido. "Isadora!" gritou novamente, correndo em círculos, ignorando olhares curiosos e julgadores. O parque era grande demais. Pessoas demais. Árvores, bicicletas, cachorros, crianças correndo, e Isadora não podia gritar por ajuda. Ela não podia falar. Era isso que o esmagava por dentro. Respirando de forma irregular, ele olhou para os lados até avistar um pequeno aglomerado em volta de um garoto sentado no chão. E ali, no meio da roda, estava ela. Isadora estava sentada na grama, olhando fixamente para um menino de roupas sujas, surradas, com uma caixa de madeira no colo. A cena era surreal. Isadora não apenas olhava, ela imitava o garoto. Seus dedos dançavam no ar como se estivessem aprendendo uma linguagem secreta. O menino manipulava algumas peças de metal e parafusos, como se estivesse montando algo. Eduardo parou, paralisado. Um espectador da própria vida. Por uma fração de segundo, não soube o que fazer. Era medo, raiva e algo que ele não reconheceu de imediato: esperança. Ele se aproximou, rompendo a roda de pessoas. "Afasta dela, agora!" gritou, segurando Isadora pelos ombros e a puxando com força. O menino levantou as mãos assustado, deixando cair um parafuso e um pedaço de madeira. "Eu não fiz nada, moço. Ela que veio", disse ele gaguejando, mas sem fugir. Eduardo estava tomado. A adrenalina transformava seu rosto. O medo de perder a filha, de ela ter sido tocada, machucada, exposta, tudo explodia de uma vez. "Você não deveria nem estar aqui. Quem é você? Onde estão seus pais?" Silêncio. A multidão já se dispersava. Só restava o garoto em pé, sujo, com os olhos fixos na menina, e Isadora, serena, como se tivesse saído de um transe, como se aquele garoto tivesse feito mais por ela em 3 minutos do que meses de tratamento. Eduardo respirou fundo, pegou a filha nos braços e foi saindo. "Espera, ela gostou do brinquedo. Eu só estava mostrando", murmurou o garoto. Eduardo não respondeu, não olhou para trás. Mas por dentro, a cena estava cravada, como um estalo. Aquelas mãos sujas, o rosto cheio de cicatrizes infantis e ainda assim, aquele olhar puro. No caminho até o carro, ainda trêmulo, Eduardo perguntou a um ambulante próximo ao portão do parque: "Aquele menino ali, ele mora na rua? Vive aqui?" O homem limpou o suor da testa com um pano velho e respondeu seco: "Não, mora com a avó ali perto, mas vive largado por aqui. Ninguém dá bola." Essas palavras ecoaram mais forte que o grito que Eduardo havia soltado minutos antes. Ninguém dá bola. De volta ao carro, com Isadora no banco de trás, ele olhou pelo retrovisor. Ela segurava o pedaço de madeira com o qual o menino havia brincado. Apertava-o contra o peito. Não falava, mas pela primeira vez em semanas, ela sorria. E esse sorriso, silencioso como ela, gritou dentro de Eduardo mais alto que qualquer alarme. O som do ar-condicionado zumbia baixo, incômodo. Eduardo encarava o relógio na parede da clínica como se pudesse apressar o tempo. Já havia perdido a conta de quantas consultas, exames e laudos havia acumulado nos últimos 2 anos. Mas naquela manhã, o nervosismo não vinha da espera.
Vinha da possibilidade de que não houvesse mais nada a esperar. Isadora sentava-se imóvel ao lado dele, pequena demais naquela cadeira estofada cinza. Os pés mal tocavam o chão. Ela girava lentamente o cubo de madeira que havia trazido do parque. O mesmo pedaço sujo de tinta e pregos tortos. Aquilo o incomodava. Não era brinquedo. Não era limpo. Mas ela não largava. A porta da sala se abriu. A doutora Clara entrou com um semblante ensaiado, profissional, com traços de empatia contida. Eduardo, pode entrar com Isadora. O doutor Salim já está nos esperando. A sala estava mais fria que o corredor. Eduardo sempre achava que essas salas eram feitas para cortar emoções. Nenhuma criança conseguiria se sentir segura ali. Isadora permaneceu em silêncio, como sempre. Eduardo a acomodou na poltrona, ao lado da mesa. Observou como ela evitava os olhos de todos, como se flutuasse num mundo próprio. O neurologista era metódico, com barba aparada e óculos escuros demais para um ambiente fechado. Falava como quem dissecava estatísticas, não pessoas. Bem, Sr. Neves, analisando o histórico de Isadora e os últimos exames de atividade cerebral funcional, chegamos a uma nova possibilidade. Uma alternativa ainda experimental, sim, mas com alguma taxa de reversão funcional em casos como o dela. Eduardo inclinou-se para frente. Alternativa de que tipo? Um procedimento de estimulação transcraniana invasiva, combinado a um protocolo intensivo de reabilitação linguística. Seria necessário hospitalização. 3 meses, talvez 4. Existe risco. E não podemos garantir qualquer resposta imediata. A palavra invasiva ficou vibrando no ar. Eduardo olhou para Isadora. Ela agora estava enroscando um fio do moletom em volta do dedo, como se estivesse tricotando o tempo. Qual é o percentual de sucesso? Variável. Em crianças da idade dela, temos cerca de 30% de melhora na comunicação ativa. E em casos mais resistentes, ele hesitou. Nenhuma mudança significativa. Clara interveio, suave. Mas vale ressaltar que Isadora demonstra estímulos receptivos. O cérebro responde a comandos visuais e táteis. Isso é positivo. Eduardo respirou fundo. Ele odiava aquele tipo de esperança moldada em porcentagem. E os riscos? Queda de pressão intracraniana, reações motoras involuntárias. Em raríssimos casos, convulsões. Mas temos protocolo. É um ambiente controlado. Ambiente controlado. Essa frase acalmava e perturbava ao mesmo tempo. Eduardo sempre buscou o controle. É assim que tocava sua empresa, suas finanças, até mesmo seu luto. Tudo ordenado. Cada emoção guardada em gavetas. Ele agradeceu. Disse que retornaria com a decisão em breve. No carro, o silêncio entre ele e Isadora parecia mais denso do que nunca. Enquanto dirigia, seus olhos alternavam entre a estrada e o espelho retrovisor. Ela mantinha o cubo de madeira nas mãos. Passava o dedo por uma marca em forma de estrela no topo, como se lesse ali alguma coisa que ele não podia ver. Ela não fala, mas sente tudo, pensou. À noite, já em casa, Eduardo mergulhou nos relatórios, exames e artigos médicos. Cada PDF parecia oferecer promessas disfarçadas de algoritmos. Ele digitou mutismo infantil reversão e se perdeu entre publicações internacionais e fóruns de pais desesperados. Às 2 da manhã, ainda estava diante do notebook sem respostas definitivas. O vazio ao lado na cama, onde antes dormia sua esposa, parecia mais largo do que nunca. Se eu não fizer nada, estou falhando como pai. Mas se eu fizer e der errado... Ele se levantou, foi até o quarto de Isadora. Ficou em silêncio por um tempo, observando-a dormir com o cubo de madeira ao lado do travesseiro. Aquela peça, suja e mal feita, era o único objeto que ela não soltava desde o parque. No dia seguinte, Eduardo retornou à clínica. Sua voz saiu firme, mas seu estômago estava revirado. Vamos fazer o procedimento. A médica assentiu, compreendendo mais do que demonstrava.
Enquanto preenchia os papéis da internação futura, Eduardo sentia uma parte de si implodindo em silêncio. Mas ele não podia hesitar. Ele precisava acreditar que estava fazendo o melhor. Era isso que pais faziam, certo? Mesmo que tudo dentro deles dissesse que estavam apostando no escuro. Eduardo não costumava repetir lugares. Tinha aversão ao déjà vu. Restaurantes novos, rotas alternativas, playlists sempre atualizadas. Era como evitava o peso da memória. Mas naquela tarde, uma semana depois do episódio no parque, ele se pegou estacionando no mesmo local, à mesma hora, do mesmo dia. Não sabia o que o havia puxado ali. Talvez fosse o cubo de madeira que Isadora ainda não havia largado, nem mesmo para dormir. Talvez fosse o olhar que ela lançou naquela tarde, hipnotizada por aquele garoto de rosto manchado de graxa. De dentro do carro, com os vidros meio abaixados, observou o parque. A claridade era amena. As sombras compridas das árvores se moviam como dedos preguiçosos. Eduardo não estava ali como pai. Estava como um observador, um estranho. Mas o que buscava era tão íntimo quanto suas dúvidas. Viu Miguel. O garoto estava sentado sobre uma esteira improvisada de papelão. À sua frente, um carrinho de brinquedo quebrado, sem rodas traseiras, a lataria arranhada, o eixo torto. Ao lado dele, uma sacola plástica cheia de ferramentas velhas, algumas improvisadas, outras quase relíquias. Miguel manuseava o carrinho com uma atenção cirúrgica. Com as mãos sujas, retirava e encaixava peças, como se estivesse montando um quebra-cabeça invisível. Havia um fone quebrado, ligado por fios desencapados a um pedaço de controle remoto. Tudo parecia um amontoado inútil, mas, de algum modo, produzia sons fracos e movimentos leves. Eduardo desceu do carro não por impulso, mas por força de um incômodo crescente. Deu uma volta no parque antes de se aproximar. Passou pelo parquinho onde mães conversavam em voz alta. Por um momento, invejou a normalidade das outras crianças, dos gritos espontâneos, das frases sem freio. Isadora nunca fizera isso, nem antes de regredir. Então parou a cerca de 15 metros de Miguel. Sentou-se num banco de madeira e cruzou os braços, como se aquilo fosse apenas coincidência. Ficou ali por tempo demais. Viu o garoto abrir uma lata amassada, de onde tirou algo parecido com uma mola. Com um arame e um pedaço de caneta, ele recriou um eixo, adaptando-o ao carrinho. A roda girou, lenta, depois com mais velocidade. O brinquedo voltou a se mover em linha reta, ainda que tremendo. Uma criança pequena que observava de perto bateu palmas. Miguel sorriu, mas não falou nada. Eduardo inclinou-se para a frente, intrigado. Aquilo não era brincadeira de rua, era criação. Durante cerca de 40 minutos, ficou apenas assistindo. Ao final, levantou-se, caminhou até uma lixeira e jogou uma garrafa de água pela metade. Precisava fazer algo com as mãos. Seus olhos se cruzaram com os de Miguel por um breve instante. O garoto o reconheceu, mas não falou. Voltou para seu carrinho. Eduardo não sabia se era arrogância ou medo. Não importava. O desconforto lhe bastava. Voltou para casa em silêncio. Na manhã seguinte, deixou Isadora com a terapeuta e voltou ao parque. O mesmo banco, a mesma distância. Dessa vez, observou um grupo de crianças interagindo com Miguel. Ele ensinava uma menina a colar tampas de garrafa numa estrutura de madeira com cola quente. Ela riu quando o protótipo virou um robozinho. Eduardo apertou os olhos. As mãos do menino eram hábeis. Precisavam ser vistas. E mesmo assim, tudo nele parecia invisível. Horas depois, ao buscar Isadora, a terapeuta comentou: "Ela está mais focada ultimamente. Em silêncio, sim, mas mais conectada. Como se algo a estivesse cutucando lá dentro." Eduardo assentiu, pensativo. À noite, ao ver Isadora mexendo no cubo de madeira, algo o incomodou de novo. O cubo já tinha lascas soltas. Pensou em jogar fora, mas quando se aproximou da cama dela, viu que ela havia colocado o objeto sobre um caderno, como se fosse um altar. Desistiu.
Terceira visita ao parque. Agora ele nem fingia mais. Chegava, sentava, observava. Miguel montava uma engenhoca com uma garrafa PET e rolamentos de patins. Um menino de cabelo raspado o ajudava. Eduardo pegou uma frase no ar. Se você deixar solto, o peso puxa o eixo. Tem que travar com fita. Era conhecimento prático, aprendido no caos. Conhecimento que nenhuma escola ensinava. Foi então que viu, do outro lado do parque, Isadora. Com a cuidadora, caminhava lentamente até um banco onde se sentou com o cubo nas mãos. Assim que Miguel acionou o brinquedo e ele deslizou pelo chão, os olhos dela brilharam. Ela não se levantou, não sorriu abertamente, mas piscou 2 vezes. Um código mudo. Miguel olhou na direção dela e fez um gesto com as mãos como se dissesse "Oi". Isadora respondeu do mesmo jeito. Um movimento simples, sem ensaio, sem palavras. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que aquilo significava, mas sabia o que sentia, que algo estava se mexendo, e não era só Isadora. O som do relógio digital no consultório era o único ruído constante. Tic, tic, tic. A terapeuta de Isadora, Luísa, estava parada, incrédula, a boca entreaberta, como se tivesse presenciado um fenômeno raro. E, de certo modo, era exatamente isso. Ela fez contato visual, Eduardo, sustentado, mais de 5 segundos. Ele arregalou levemente os olhos, sem saber como responder. A frase o atravessou com estranheza. 5 segundos. Era tudo. Mas Luísa não parecia interessada em tecnicalidades. Seus olhos estavam marejados. Isso não acontecia há quanto tempo? Eduardo se manteve calado por um momento, fazendo força para lembrar. Havia registros, claro, mas nenhum que tivesse significado real até aquele momento. 5 segundos. Um olhar fixo. Parecia pequeno demais para tanta emoção. Desde antes da regressão, ele murmurou. Talvez antes dos 4 anos. Isadora, do outro lado da sala, estava sentada em um tapete cinza, cercada por peças de montar. Na mão direita segurava, como sempre, o cubo de madeira. Mas agora ele estava virado para cima, como se fosse uma tela, e ela desenhava círculos invisíveis sobre ele com o dedo indicador. Luísa se aproximou, cautelosa. Sentou-se no chão ao lado dela e tentou repetir o gesto. Isadora olhou. Por mais alguns segundos, manteve o olhar. Ela imitou o gesto de alguém. Não fui eu que ensinei isso, e não veio de nenhum vídeo ou material nosso. Eduardo franziu o senho. Como pode ter certeza? Luísa puxou um tablet, deslizou a tela, mostrou vídeos antigos. Sessões anteriores. Nenhuma interação semelhante, nenhum gesto circular, nenhum contato visual voluntário. Foi depois da visita ao parque? Eduardo assentiu lentamente. Foi. Na verdade, depois que ela viu aquele garoto. Luísa o encarou por um instante, avaliando seu tom. Notou que havia mais dúvida do que certeza. Você acha que foi ele? Eduardo deu de ombros. Não sei o que acho. A terapeuta suspirou. Guardou o tablet. Isadora está se abrindo por algum motivo. E se for algo que acontece fora deste consultório, precisamos entender melhor. Não controlar. Entender. No caminho de volta para casa, Eduardo olhava a filha pelo retrovisor com atenção. Ela ainda brincava com o cubo de madeira. Mais do que isso, ela parecia usar o cubo como uma ferramenta. A ponta do dedo percorria suas arestas com precisão, como quem lê em braille um segredo íntimo. Ao parar no semáforo, um pensamento o atingiu como um soco lento e silencioso. E se ela não estiver doente? E se eu estiver tratando como problema algo que é só diferente? O carro foi buzinado por trás. O sinal já estava verde. No dia seguinte, Eduardo acordou mais cedo do que o habitual. Levou Isadora ao parque antes da terapia. A cuidadora não pôde ir e ele decidiu ir pessoalmente. Disse a si mesmo que era logística, mas no fundo queria ver. Miguel estava lá, sozinho, como sempre.
Dessa vez, sentado no banco de concreto, com uma estrutura feita de latas amassadas e barbante. Eduardo observava de longe, escondido atrás de um jornal. Isadora, ao vê-lo, parou. Parou mesmo. O corpo ficou imóvel, os olhos colados no garoto. Foi quando ela fez algo que Eduardo não via desde os primeiros anos de vida. Ela acenou. O gesto foi curto, tímido, quase imperceptível, mas era um aceno. Miguel levantou os olhos e sorriu. Levantou a mão de volta. Aquele gesto simples causou um arrepio em Eduardo. Não era só comunicação, era escolha, intencionalidade. Durante a sessão com Luísa, horas depois, ela sugeriu algo novo. Eduardo, quero fazer um teste simples. Vamos mostrar algumas fotos a Isadora. Pessoas, objetos, lugares, montaram uma sequência no tablet. Entre as imagens, discretamente, estava uma fotografia que Eduardo havia tirado do parque, onde Miguel aparecia ao fundo. Quando a imagem apareceu na tela, Isadora tocou o rosto de Miguel com o dedo e soltou um som gutural, curto, mas carregado de intenção. Luísa se virou devagar, com olhos arregalados. Ela o reconheceu. Eduardo olhava para a tela. Um garoto de aparência comum, roupas rasgadas. Mas naquele momento Miguel era mais que uma imagem. Ele era um ponto de luz dentro do silêncio. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Caminhava pela casa de meias, como fazia quando precisava pensar. A foto de Miguel ainda pulsava em sua mente. O aceno, o gesto circular, o toque na tela. Sentou-se à mesa da cozinha, abriu o laptop e buscou por algo que nunca pensou que pesquisaria. Conexão emocional em crianças não verbais com estímulos não clínicos. O que encontrou não foi um estudo nem um artigo. Foi um vídeo de um pai na Noruega que criou um espaço sensorial para sua filha autista com elementos retirados do lixo. Luzes de LED, espelhos quebrados, sons de sinos. E no vídeo, a menina dançava com os pés descalços sobre uma lona brilhante. Eduardo deixou o vídeo rodando em loop. Ao fundo, Isadora dormia com o cubo apertado no peito. E pela primeira vez, ele se perguntou se a cura estava mesmo nos consultórios, ou se estava do lado de fora, de onde vinha o som das crianças e a luz que atravessava as frestas da lógica. O parque estava vazio para um fim de tarde. O vento soprava irregular, levantando folhas secas num redemoinho tímido. Eduardo havia deixado Isadora com Luísa, a terapeuta, por 1 hora extra. Disse que tinha uma reunião. Mentiu. Estava ali por outro motivo. Miguel sentava-se no mesmo ponto de sempre, um banco de concreto sob a sombra da amendoeira. Diante dele, uma caixa de papelão com objetos desmontados, motores de ventilador, restos de fone de ouvido, um tênis rasgado com molas no solado. Trabalhos em andamento. Eduardo caminhou até ele com passos firmes, sem pressa. Não era a raiva que o movia, mas uma inquietação que já não cabia dentro dele. Quando parou à frente do garoto, Miguel ergueu os olhos com a serenidade de quem já está acostumado a ser interrompido. "Você tem 1 minuto?" Miguel assentiu. "Qual é o seu nome?" "Miguel." "Sobrenome?" "Rodrigues da Silva." "Quantos anos você tem?" 10. A franqueza e a firmeza da voz deixaram Eduardo levemente desarmado. Ele cruzou os braços, tentando manter a postura de adulto no controle. "Você se lembra da menina com quem estava outro dia? No chão?" "Sim, senhor. Isadora." "Como sabe o nome dela?" "Ela tem uma pulseira no braço." Eu li. Eduardo respirou fundo, tentando medir cada palavra. "Por que você estava com ela?" Miguel parou de mexer nos objetos. Encostou as mãos nas pernas e respondeu calmo. "Ela parou na minha frente. Só ficou olhando. Aí eu mostrei o que eu estava fazendo. Ela não disse nada, mas ficou lá." "E você achou que era normal uma menina que você não conhece, que não fala, ficar ali com você?" O garoto hesitou por 1 segundo. Depois respondeu. "Ela parecia tranquila e parecia que queria ficar.
Às vezes a gente entende sem falar, né? Eduardo ficou em silêncio. As palavras do menino tinham peso. Eram simples, mas certeiras. Algo nele era diferente dos outros garotos que ele imaginava que estariam ali, largados no parque. Miguel não tinha medo de falar. Tampouco parecia querer impressionar. Você vem aqui sempre, quase todo dia depois da escola. Você estuda? Sim, senhor. Escola pública, ali embaixo da ladeira, turma da manhã. Eduardo olhou na direção apontada. Já havia passado por ali várias vezes, sem reparar na escola. E os seus pais? Não tenho. Não tem? Meu pai morreu antes de eu nascer. Minha mãe foi embora quando eu era pequeno. Fico com minha avó. Eduardo não soube o que dizer de imediato. Uma criança falando da ausência dos pais com tanta frieza, ou seria maturidade? Você ajuda a consertar coisas. Quem te ensinou isso? Ninguém. Eu só gosto de ver como as coisas funcionam. Quando quebrou o ventilador da avó, eu tentei arrumar. Consegui. Depois disso, comecei a pegar coisa do lixo e ver se dava para aproveitar. E por que faz isso? Miguel deu de ombros. Melhor do que ficar parado. Às vezes consigo fazer funcionar. Aí eu dou para outras crianças ou guardo para desmontar de novo. Eduardo sentiu uma espécie de desconforto novo. Ele estava ali, interrogando um menino como se fosse uma ameaça. Mas tudo o que via era um garoto articulado, calmo, inteligente e completamente invisível para o resto da cidade. Você sabe que minha filha é especial, não sabe? Ela não fala, mas entende. Olha direto. Eu percebi. Não é só isso. Ela tem um distúrbio neurológico e está em tratamento. Tá certo, senhor. Eu não queria atrapalhar nada, só mostrei o que eu tinha. Eduardo permaneceu parado por um tempo. Havia algo naquele momento que o prendia. Miguel já tinha voltado a mexer em sua engenhoca. A naturalidade com que voltava ao mundo dele o desconcertava. Foi então que ele falou, quase sem pensar. Onde você mora? Miguel hesitou um pouco mais dessa vez. Ali embaixo, na Vila dos Fundos, perto do campo de areia. Pode me mostrar? Miguel olhou nos olhos dele. Depois se levantou e disse, pode sim, mas é simples. A travessia foi silenciosa. Passaram por ruas estreitas, onde fios de luz formavam redes tortas no céu. Portões baixos, muros descascados, crianças brincando descalças. Um cheiro de feijão fresco vinha de uma das casas. Chegaram a uma pequena casa de cimento com janelas de madeira. Uma roupa estendida no varal improvisado balançava com o vento. É aqui. Miguel empurrou a porta com cuidado. Vó! De dentro, uma voz rouca respondeu. Já tô indo, Miguel. Eduardo entrou hesitante. O chão era de piso irregular, mas limpo. Uma TV antiga no canto, uma mesa com toalha plastificada e 2 vasos com flores artificiais na janela. Dona Lúcia surgiu com um sorriso largo e os olhos cansados. Boa tarde. Seja bem-vindo. Miguel, serve água para o moço, meu filho. Eduardo ficou parado por um momento. Aquela casa tinha algo que a dele não tinha há anos. Presença. Dona Lúcia o observou com carinho. Você é o pai da menina, não é? A do olhar bonito. Eduardo assentiu. Sou sim, Eduardo. A gente não vê muito pai rico por aqui, seu Eduardo. Mas se veio por causa do Miguel, fique tranquilo. Esse menino é de ouro, silencioso, mas cheio de luz. Eduardo não respondeu. Só olhou em volta, absorvendo tudo. O cheiro de café, a parede com fotos antigas, um ventilador remendado com fita isolante e Miguel, que trazia 2 copos com água, cuidadoso para não derramar. Aquele lugar era simples, mas era cheio de alguma coisa que ele não sabia nomear. Talvez fosse isso que sua filha enxergava. O café saiu em silêncio. Dona Lúcia colocava a água no fogo sem pressa, como quem respeita o tempo das coisas pequenas. A chaleira, já manchada pelo uso, soltava um chiado suave, e o cheiro do pó fresco começou a tomar conta da casa. Eduardo estava sentado à mesa, com as mãos juntas sobre o tampo de madeira.
Miguel tinha saído para buscar uma caixa de peças que ficava no quartinho dos fundos. Dona Lúcia sentou-se de frente para ele, limpando as mãos num pano já gasto. Não repara a bagunça, seu Eduardo. A gente ajeita como pode. Tá tudo muito bem arrumado, Dona Lúcia. Ela sorriu. Era um sorriso que vinha do tempo, sem artifício, só com alma. O senhor quer açúcar ou adoçante? Açúcar, por favor. Enquanto ela preparava o café, Eduardo olhava em volta. As paredes tinham fotos emolduradas com fitas adesivas coloridas. Em uma, Miguel ainda bebê, no colo de uma mulher que ele logo deduziu ser a mãe. Em outra, um homem de olhar duro, provavelmente o avô. E no centro, uma imagem grande de Nossa Senhora, com um terço pendurado na moldura. Dona Lúcia serviu o café com mãos firmes. Miguel falou que o senhor queria saber sobre ele. Achei que fosse algum problema. Eduardo negou com a cabeça. Não, problema não. Eu só queria entender melhor. Saber com quem minha filha esteve. Ela assentiu, como quem já esperava aquela resposta. O senhor é pai. E pai que cuida, né? Isso é raro hoje em dia. Ainda mais homem. A gente vê tanto soltando a mão dos filhos que até se espanta quando aparece um preocupado. O café estava forte, sem filtro de papel, feito do jeito antigo. Eduardo sorveu um gole, em silêncio. Miguel parece muito maduro para a idade que tem, ele comentou. Dona Lúcia ajeitou os cabelos brancos atrás da orelha e suspirou. É porque ele aprendeu cedo que o mundo não espera ninguém crescer para bater. O pai dele morreu num acidente de moto quando eu ainda estava grávida da filha. E a mãe dele, a Ana, foi embora quando Miguel tinha 4 anos. Não soube lidar com a dor, nem com a responsabilidade. Eduardo baixou os olhos para o copo. E a senhora ficou com ele? Não era escolha, era instinto. Não podia soltar a mão daquele menino. Ele era pequeno, mas já olhava com o peso de quem entende mais do que devia. E desde cedo, ele começou com essa mania de desmontar as coisas. Primeiro foi um rádio velho, depois o liquidificador queimado. Um dia, consertou a máquina de costura da vizinha com um prego e um pedaço de chinelo. Ela riu, orgulhosa. Eu disse para ele que ele não consertava só coisa quebrada, que ele consertava o mundo aos pouquinhos. Com sucata, Eduardo sorriu discreto. E ele vai à escola normalmente? Vai, sim. E bem, tira boas notas, mas não fala muito. É mais de olhar e pensar. Às vezes some por horas, fica recolhendo coisa dos lixos. Tem vizinho que acha esquisito, acha que é perda de tempo, mas ele volta com uma peça nova, um parafuso, uma engrenagem velha. A cabeça dele trabalha o tempo todo. Eduardo assentiu, absorvendo cada palavra. Havia uma clareza rara na forma como Dona Lúcia falava, como se não houvesse tempo para mentira ou vaidade. A senhora já tentou levá-lo para algum curso? Alguma formação técnica? Já, mas tudo custa. E o que não custa exige condução, ficha limpa, tempo que eu não tenho mais. Eu trabalho lavando roupa para os outros. A gente se vira, mas é no limite. Miguel entende isso. Nunca pediu nada. Só pede tempo e peça velha. Ela bebeu um gole do próprio café, ainda quente. Eu me preocupo, claro. Esse mundo é cruel com quem não tem sobrenome bonito. Mas também acredito, porque às vezes, seu Eduardo, a gente encontra uns anjos em forma de menino. E eu acho que Miguel é um desses. Mas como eu digo para ele, não basta ter luz. Tem que achar um lugar onde essa luz não incomode. As palavras bateram fundo. Eduardo respirou devagar. Na sua mente, a imagem de Isadora olhando fixamente para Miguel voltou com força. Aquilo não fora acaso. Ele é muito gentil, disse por fim. É sim, e corajoso também. Coragem não de enfrentar briga, mas de insistir nas coisas que ninguém vê valor. Isso é mais difícil. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era um intervalo para escutar os próprios pensamentos. Sabe, Dona Lúcia, minha filha, ela não fala, não reage como as outras. E eu venho tentando tudo. Terapia,
estímulo, medicamentos. Mas, ultimamente, algumas das reações mais fortes dela aconteceram quando estava perto do seu neto. Isso me desconcerta, porque tudo o que eu conheço vem da lógica, dos protocolos, dos métodos testados e, de repente, um menino que trabalha com lixo me mostra mais resposta do que anos de tratamento. Dona Lúcia estendeu a mão e pousou-a sobre a dele. O senhor não precisa escolher entre um mundo e outro. Às vezes é no meio do caminho que a gente encontra a resposta. Não existe só um jeito certo de amar, nem de curar. Eduardo sentiu a garganta fechar por um instante. A honestidade daquela mulher o alcançava sem pedir licença. Desarmava devagar, como uma brisa que entra por uma janela esquecida aberta. Antes de ir embora, Miguel voltou com a caixa de peças. Mostrou a Eduardo um protótipo de uma mão mecânica feita com colheres plásticas, elásticos e fios de caderno. Ainda não funciona como eu quero, disse o menino com modéstia. Eduardo pegou a engenhoca nas mãos. Era rústica, frágil, mas viva. Havia intenção ali. Na porta, Dona Lúcia se despediu com um sorriso aberto. Volte quando quiser. A casa é simples, mas é de verdade. Eduardo agradeceu. E enquanto caminhava de volta à rua principal, sentia que algo em si começava a trincar. Uma camada que ele levou anos para construir. De controle, de certeza, de blindagem emocional, agora dava sinais de que não era tão inquebrável quanto imaginava. O dia estava ensolarado, mas o céu tinha um leve tom esbranquiçado, como se uma névoa discreta pairasse sobre a cidade. Era o tipo de luz que tornava tudo mais silencioso, mais contido. Eduardo dirigia com as mãos leves no volante. No banco de trás, Isadora olhava pela janela, o cubo de madeira ainda entre os dedos. Dessa vez não havia terapia agendada, nem reuniões. Ele não explicou o motivo à escola, apenas desligou o celular e disse à secretária: "Hoje não." Era a primeira vez em muito tempo que fazia isso, e não se sentia culpado, sentia curiosidade. No parque, Miguel já estava lá. Sentado no chão, com as pernas cruzadas, organizava peças coloridas sobre uma lona puída. Tampas de garrafa, elásticos, parafusos brilhantes, rolhas, tampinhas metálicas. Ao lado, uma pequena estrutura feita com tubos de caneta, montada como se fosse um boneco articulado. Eduardo conduziu Isadora até um banco próximo, mas deixou que ela escolhesse a distância. E, para sua surpresa, ela foi se aproximando devagar. Sentou-se a poucos metros de Miguel, como quem não quer invadir, mas quer estar. O cubo ficou ao lado, os olhos atentos. Miguel levantou os olhos e acenou com um gesto breve. Depois, voltou à atividade. Ele não forçava a interação. Apenas permitia que ela acontecesse. Durante quase 20 minutos, Isadora ficou apenas observando. Mas então, lentamente, estendeu o braço e pegou uma das tampas que estavam no chão, ao alcance dela. Segurou entre os dedos e começou a girá-la no chão, fazendo círculos no pó da calçada. Miguel a olhou de soslaio e, sem dizer nada, girou outra tampa, imitando o movimento. Os dois ficaram ali, como se tivessem criado um jogo secreto, sem instruções, sem palavras, apenas espelhos de gesto. Eduardo, assistindo de longe, teve que piscar várias vezes para conter a ardência nos olhos. Isadora estava ali, presente, não como paciente, não como ausência, mas como menina, como alguém que existia além do diagnóstico. O tempo passou rápido. Em algum momento, Miguel puxou 2 pedaços de madeira em forma de trapézio e encaixou um com o outro, criando uma espécie de triângulo de apoio. Com arame e uma fita adesiva velha, improvisou um pequeno guindaste de brinquedo. Isadora, curiosa, inclinou-se para a frente. Então veio o momento inesperado. Ela sorriu. Não um sorriso involuntário daqueles que escapam. Foi um sorriso pequeno, consciente. Seus olhos se estreitaram levemente. A boca formou um arco discreto, mas estava ali. Eduardo congelou. Não via aquele sorriso havia meses. Miguel notou
e retribuiu com um sorrisinho de canto. Não disse nada. Apenas continuou ajustando os elásticos, como se aquilo fosse normal. Eduardo encostou-se no banco. Olhou para o relógio. Estava 15 minutos atrasado para uma videoconferência importante. 2 propostas comerciais esperavam por sua decisão. O celular vibrava no bolso, insistente. Ele desligou o aparelho, voltou os olhos para Isadora. E ficou, naquele espaço aberto, sentiu algo fechado se abrindo dentro dele. Nas horas seguintes, os dois brincaram com tampinhas, gravetos, tampas de caneta. Não havia regras. Cada objeto virava algo diferente. Miguel mostrou a ela um truque com sombra usando uma tampa de refrigerante e a luz do sol. Isadora acompanhava com o olhar fixo, quase hipnótico. Eduardo percebia algo que jamais tinha visto nas sessões clínicas: espontaneidade. Era como assistir a uma conversa muda entre almas que não precisavam se explicar. Havia ritmo, resposta, cumplicidade. E o mais curioso era que Miguel não tentava ensinar. Apenas fazia, permitia, esperava. Deixava espaço para que Isadora viesse por conta própria. Em certo momento, ela estendeu a mão para um elástico e o entregou a ele. Foi um gesto simples, mas Eduardo quase se levantou. Aquilo era uma iniciativa, uma oferta, uma construção de vínculo. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta ao carro, Isadora segurava nas mãos uma peça feita com barbante, arame e papel. Miguel havia dito: "É um brinquedo de vento. Quando girar, canta baixinho." Isadora olhava o objeto com um cuidado raro, como se carregasse algo sagrado. Eduardo a observava com uma ternura que lhe parecia nova, como se visse a filha pela primeira vez, não como um enigma a ser decifrado, mas como um universo que ele ainda estava aprendendo a visitar. Antes de entrar no carro, Isadora virou-se, olhou para o parque e acenou na direção de Miguel, que ainda estava ali, arrumando as coisas. O garoto levantou a mão, em silêncio. Eduardo não disse nada. Apenas respirou fundo. E pela primeira vez em anos, não sentiu pressa de voltar. A sala de reuniões era impecavelmente iluminada. Uma mesa retangular de madeira polida refletia o brilho dos notebooks abertos. Cadeiras de couro, ar-condicionado ajustado em 22 graus, café servido por uma assistente de luvas. Eduardo estava ali, mas não por completo. O cliente quer que o projeto tenha a mesma linha do anterior, só que mais aspiracional, dizia um dos diretores de marketing. Eduardo assentiu mecanicamente. Estava com a cabeça em outro lugar. Seus olhos, por trás da expressão profissional, insistiam em voltar à imagem de Isadora rindo com Miguel, a peça feita de barbante, ao sorriso que ele pensava ter esquecido que ela sabia fazer. Eduardo, concorda com a proposta? Ele piscou e recobrou o foco. Sim, pode seguir. A reunião continuou. Ao final, um dos sócios, Sérgio, aproximou-se. Homem de sorriso branco demais e perfume invasivo. Preciso falar com você depois, pode ser? Foram para o mezanino do prédio, onde a vista da cidade parecia um quadro em constante movimento. Sérgio acendeu um charuto eletrônico e cruzou os braços. Está tudo certo com você? Eduardo ergueu uma sobrancelha. Por quê? Você tem faltado reuniões, cancelado calls. A secretária disse que você desmarcou um almoço com o embaixador do grupo francês. Isso é raro vindo de você. Eu tenho priorizado minha filha. Claro, claro. E a gente entende isso. Mas a questão é, você tem sido visto com um garoto de rua. Eduardo fechou ligeiramente os olhos. O corpo endureceu. Como assim, visto? Uma colega da minha esposa contou que você tem levado sua filha ao parque para interagir com um menino sujo, mal vestido, um desses moleques que catam lata. Ele se chama Miguel. Sérgio deu uma risadinha breve, como quem tenta manter o tom leve. Tá, tudo bem, Miguel. Mas veja, Eduardo, isso não pega bem. Você é uma figura pública no nosso meio. Investe em tecnologia de ponta, em filantropia de alto padrão. E agora,
Está misturando sua filha com esse tipo de gente? Esse tipo de gente, não me entenda mal. Eu só acho estranho e perigoso, talvez. Você sabe como isso pode ser mal interpretado. Eduardo não respondeu de imediato. A vista da cidade parecia agora mais distante. Os carros lá embaixo, as pessoas pequenas, os sinais de trânsito piscando como sinapses desconectadas. Ele ajudou minha filha, disse por fim. Sérgio bufou. Com todo o respeito, Eduardo, isso é emocional, não clínico. E desculpa, parece uma ilusão paternal. Você está me dizendo que é melhor ela conviver com telas e protocolos do que com alguém que a faz sorrir? Estou dizendo que isso pode manchar sua imagem. Não vivemos num mundo ingênuo. Uma foto, uma manchete errada, pode virar piada, escândalo. E convenhamos, ele riu tentando suavizar, um homem milionário levando a filha para brincar com um catador de lixo não é exatamente um exemplo de estabilidade emocional, certo? Eduardo encarou o amigo. O mesmo homem com quem fechou dezenas de contratos, que esteve no velório da esposa, que entregou discursos sobre empatia e inclusão em eventos beneficentes. Obrigado pela preocupação, disse firme. Mas minha filha não é um investimento, nem uma peça de imagem. Ela é o que me restou de verdadeiro. Sérgio recuou um passo, constrangido. Tentou mudar de assunto, mas Eduardo já havia saído. Nos dias seguintes, os olhares começaram a pesar. Nos corredores da empresa, no grupo de mensagens, em conversas de elevador. Comentários disfarçados de interesse. Como está a Isadora? Ainda vendo aquele menino no parque? Ela não pega nenhuma coisa ruim, não. Esses meninos andam por tudo quanto é canto. As palavras vinham camufladas. Mas o veneno estava sempre ali. Numa tarde, Eduardo foi abordado pela própria mãe, durante um jantar. Filho, você tem certeza de que está agindo certo? Com relação a quê? A essa aproximação com esse menino. Eu entendo que esteja sensível, que queira ver sua filha bem, mas há limites. Limites? Sim, de convívio, de classe, de valores. E se esse garoto pegar algo da sua filha e levar para casa? E se... Ele não é um ladrão, mãe. Não disse isso, mas é assim que começa. Você se envolve, baixa a guarda, e quando vê, não sabe mais separar o que é seguro do que é carência. Eduardo suspirou, cansado. A senhora alguma vez olhou a Isadora nos olhos? A mãe ficou em silêncio. Ela não fala, mas vê tudo, sente tudo. E o pouco que ela tem demonstrado é perto dele. E você vai trocar profissionais formados por um menino de chinelo quebrado? Talvez. Talvez eu troque o que falhou por aquilo que a fez sorrir. A mãe balançou a cabeça decepcionada. Você está se deixando levar pela culpa. Não é racional. Talvez o que ela precise nem seja racional. Na semana seguinte, Eduardo foi excluído de uma rodada privada de investimentos. A justificativa foi técnica, mas ele sabia. O grupo de empresários com quem cresceu, que via nele um exemplo de frieza calculada, agora começava a vê-lo como um homem que estava descompensando. Está indo para o lado espiritual, alternativo. Disseram em tom de deboche num jantar onde ele não foi convidado. Ele descobriu porque um dos garçons, que também trabalhava num café perto do parque, comentou em tom inocente. Estavam falando do senhor ontem. Disseram que virou o milionário dos mendigos. Eduardo apenas sorriu. Mas à noite, deitado na cama, o comentário pesou. Porque no fundo ele sabia que estava num dilema. E esse dilema não era sobre certo e errado, mas sobre imagem versus essência. Ele poderia continuar sendo o homem admirado, respeitado, previsível, ou poderia aceitar que sua filha lhe ensinava, em silêncio, um novo modo de existir. E talvez, só talvez, Miguel estivesse no centro dessa lição. A sala de conferência estava silenciosa. Os notebooks abertos lançavam um brilho frio sobre os rostos imóveis dos presentes. Eduardo mantinha a postura ereta, mesmo com o desconforto comprimindo o peito.
Do outro lado da tela, o representante do fundo canadense soava firme, quase impessoal. Nós apreciamos a proposta, Sr. Neves. Mas, neste momento, optamos por seguir com um parceiro que tenha disponibilidade integral. Eduardo não reagiu. Apenas observou. O rosto na tela voltou a falar, agora com um tom protocolar. Acreditamos que, em negociações deste porte, o nível de comprometimento precisa ser irrestrito. Ele agradeceu. Encerrou a chamada. Não tentou reverter. Apenas deixou o silêncio ocupar o espaço onde antes ficava sua autoconfiança. No bolso, o celular vibrou. Uma mensagem da terapeuta de Isadora. Hoje, ela tentou repetir um gesto que viu do Miguel. Algo como um joinha. Foi leve, mas espontâneo. Eduardo leu a mensagem 3 vezes. Um gesto novo da filha. Um avanço, uma fagulha. Mas ali, entre e-mails ignorados e contratos vazando por entre os dedos, ele sentia que estava escorregando para fora de um mundo que antes controlava com perfeição. Na manhã seguinte, chegou ao escritório cedo. Sentou-se sozinho diante dos arquivos e relatórios. Leu tudo por cima. Nada parecia importar. Um de seus diretores entrou com passos nervosos. Eduardo, temos um problema com o projeto Vale da Inovação. O cliente está ameaçando romper. Diz que você não participou das últimas revisões. Que está ausente. Eduardo passou a mão no rosto. Manda alguém no meu lugar. Que finalize. O diretor hesitou. Tem certeza? Estamos falando de um dos nossos pilares. Se esse pilar exige que eu seja ausente como pai, ele já está rachado há muito tempo. Silêncio. O diretor saiu. Naquela mesma semana, Eduardo foi desconvidado de um painel sobre liderança corporativa. Um evento que ele mesmo ajudara a criar anos antes. A justificativa no e-mail era sutil. Reposicionamento de marca, alinhamento com tendências de inovação. Eduardo leu e deletou. Não doeu, apenas confirmou. No início da outra semana, veio a pior notícia. O Fundo Europeu, parceiro de longa data, havia redirecionado os investimentos para um concorrente. A carta era objetiva. Eduardo tem demonstrado uma mudança de foco incompatível com os objetivos do fundo. O impacto foi mais emocional do que financeiro. Pela primeira vez, ele sentiu que estava sendo retirado do lugar onde havia construído toda a sua identidade. Naquela noite, arrumou seu antigo escritório em casa. Encaixotou pastas, troféus, tablets antigos. Na parede antes coberta de certificados e títulos, pendurou 2 desenhos de Isadora. Riscos incompreensíveis, mas cheios de intenção. Um deles, segundo a terapeuta, representava Miguel. Na cozinha, começou a preparar café com frequência. Passou a buscar Isadora na escola pessoalmente. A rotina mudava sem cerimônia. A filha dormia melhor. Os sorrisos eram mais frequentes. Mas os efeitos colaterais chegavam. Comentários camuflados nos corredores. Tá tudo bem com o Eduardo? Ele parece diferente, meio desligado. Desde que começou com esse negócio da filha e aquele garoto, num jantar em família, a mãe foi direta. Filho, eu te conheço. Sei que você está tentando ser um bom pai, mas isso está custando sua reputação. Você está se afastando do seu mundo. Eduardo manteve a calma. Talvez esse mundo nunca tenha sido meu. Como não? Você construiu tudo isso. Você é respeitado, confiável. Eu era. Mas às custas de quê? Cuidado para não jogar tudo fora por causa de um devaneio emocional. Ou cuidado para não chamar de devaneio o que é, finalmente, clareza. Silêncio à mesa. Dias depois, uma ligação de Sérgio. Voz calma, estratégica. Eduardo, sei que as coisas estão tensas, mas há uma chance. O grupo vai reabrir a rodada em Dubai. Podemos reintegrar você, desde que evite certas aparições. Principalmente esse negócio com o garoto. Eduardo olhou para o corredor. Isadora brincava sozinha, segurando uma estrutura feita de tampinhas. Provavelmente obra de Miguel. Agradeço, Sérgio, mas não. Pense bem,
Isso vai passar. Você vai se arrepender de se queimar por tão pouco. Eu não estou me queimando. Estou renascendo. Sérgio silenciou por longos segundos. Você está cometendo um erro. Não. Pela primeira vez, estou sendo fiel ao que importa. Desligou. E pela primeira vez em muitos anos, Eduardo percebeu que não precisava mais provar nada a ninguém. As rachaduras estavam ali, claras. A estrutura que sustentava seu velho eu estava ruindo. Mas o que nascia no espaço entre uma ruína e outra era novo e real. Miguel o esperava na entrada da vila com um boné desbotado na cabeça e um sorriso tímido nos lábios. Era sábado, o sol já começava a baixar. Eduardo chegou pontualmente, como prometera. Pronto para ver meu esconderijo? Eduardo assentiu, sem saber exatamente o que esperar. Fica ali atrás da antiga oficina do seu Osvaldo. Não tem placa, mas eu cuido como se fosse meu. Seguiram por uma ruela estreita, passando por muros pichados e cercas de madeira empenadas. Alguns moradores cumprimentaram Miguel com a cabeça. Ele respondia com gestos curtos. Pararam diante de um portão enferrujado. Miguel o empurrou com força. A porta abriu rangendo. Bem-vindo ao meu museu secreto. Eduardo entrou e parou. O galpão era escuro no fundo, mas iluminado por feixes de luz que entravam pelas frestas das telhas de zinco. O chão era de cimento cru, e o ar tinha cheiro de graxa velha misturado com papel molhado. Mas ali dentro havia algo diferente, algo que parecia vivo. Sobre prateleiras improvisadas com paletes, estavam alinhadas dezenas de peças. Brinquedos reconstruídos, estruturas montadas com peças de ventiladores, bicicletas desmontadas, rádios antigos, garrafas PET moldadas em formas curiosas. Isso tudo você fez sozinho? Miguel já caminhava até o fundo, onde uma mesa servia de estação de montagem. Sozinho, sim. Às vezes peço ajuda para o seu José da borracharia. Ele me ensina uns truques. Eduardo olhava cada prateleira com olhos desacostumados àquilo. Era uma espécie de laboratório alternativo. Mas o mais impressionante era a lógica das coisas. Cada peça tinha função. Cada parte parecia conectada à outra, mesmo que estivesse incompleta. Aqui é a parte de movimento, disse Miguel, apontando para uma fileira de pequenos veículos feitos com rodinhas de carrinhos quebrados e motores de brinquedos velhos. Esses aqui andam quando pega sol. Usei placa de calculadora. Eduardo se aproximou. Um dos carrinhos, ao ser exposto à luz, começou a se mover lentamente. Eu testei com o ventilador também, mas o sol funciona melhor. Só precisa bater em ângulo certo. Do outro lado, um painel com interruptores presos em uma tábua. Eduardo reconheceu ali peças de chuveiro elétrico, tomadas antigas, até interruptores de campainha. Isso acende uma luz de LED lá no fundo, mas só se ativar na ordem certa. É tipo um jogo de memória. Você inventou isso? Miguel deu de ombros. Vi uma coisa parecida num vídeo, mas aqui eu adaptei. Tive que trocar quase tudo. Na parede ao lado, um mapa feito de papelão. Eduardo se aproximou e viu que havia rotas desenhadas com caneta azul, pontos numerados e legendas escritas à mão. Esse é o mapa da sucata, explicou Miguel, agora sorrindo mais. Aqui eu marco onde encontro coisa boa. Tem os horários que o pessoal joga fora, os dias em que passa o caminhão, e tem os locais perigosos também. Perigosos? Tem gente que xinga, que bate. Uma vez jogaram água em mim, aí eu evito. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Você memoriza tudo isso? Tento, sim, mas agora tá tudo aqui também. Apontou para a cabeça. Já sei onde encontrar motor, onde acho fio, onde tem pilha. Havia uma parede cheia de desenhos infantis colados com fita. Eduardo se aproximou e viu entre os riscos um que chamou a atenção. Uma figura feminina segurando algo que parecia uma estrela. Ao lado, uma criança de cabelos lisos e uma figura de boné. Esses são você, Isadora e sua avó. Miguel corou. Foi num dia que ela olhou para mim e mexeu os dedos.
Parecia que estava falando, mesmo sem som. Eu guardei. Eduardo respirou fundo. Isso é incrível, Miguel. Não é nada demais, só coisas que ninguém quer. Não, é mais do que muitos lugares com design e dinheiro. Miguel olhou para ele, confuso. Como assim? Tem gente com equipamentos de última geração que não cria o que você criou aqui. Isso é inventividade real, intuição, técnica, paciência. Você está usando lixo para criar conexão. Miguel abaixou os olhos. É o que eu posso fazer. Não tenho muito além disso. Eduardo olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. Você tem mais do que imagina. E muita gente ainda vai ver isso. O garoto não respondeu. Apenas pegou um objeto e entregou a Eduardo. Era um pequeno cubo de papelão com engrenagens internas feitas com tampas e pedaços de palito. Quando girava uma lateral, uma imagem saltava no topo. O rosto de uma menina com olhos grandes, feitos de papel colorido. Fiz para Isadora. Eduardo segurou o objeto como se fosse delicado demais para o mundo. Ela vai adorar. Do lado de fora, o céu já começava a escurecer. O sol se punha devagar, tingindo as frestas do telhado com laranja e cinza. Eduardo se despediu com um aperto de mão e um olhar que dizia mais do que palavras. Na volta para casa, levou o cubo no colo, como um presente sagrado, um símbolo. Naquele galpão, entre o ferro retorcido e os parafusos soltos, ele havia encontrado algo raro. Algo que chamava de volta o que o mundo costumava descartar. O quarto estava mergulhado em silêncio. Eduardo havia tirado o dia para reorganizar a parte de cima da casa, o sótão que ficava trancado desde a morte de Mariana. Era onde guardavam as coisas que não sabiam onde encaixar. Caixas de roupas antigas, livros da faculdade, pastas de arquivo morto e lembranças que haviam se transformado em dor adormecida. A porta rangeu ao abrir. O cheiro do passado veio com o pó suspenso. Madeira envelhecida, perfume antigo, papel úmido. Eduardo ligou a luz e ficou parado por alguns minutos. Aquilo não era só um ambiente esquecido, era um território emocional inexplorado. Começou pelas caixas mais acessíveis. Roupas de inverno, casacos que Mariana usava. Havia um sobretudo que ela comprou em uma viagem ao Chile. Eduardo segurou o tecido e por um instante sentiu o corpo dela no cheiro que resistia. Dobrou com cuidado. Debaixo de uma pilha de álbuns, encontrou uma caixa menor, de papel rígido. No topo, uma fita azul desbotada. Dentro, cartas, cartões de aniversário, pequenos bilhetes trocados nos primeiros anos de casamento. Um envelope chamava a atenção. Sem remetente, sem destinatário, apenas uma data no canto. 3 semanas antes do nascimento de Isadora. Eduardo reconheceu a própria caligrafia. Sentou-se no chão e abriu com mãos trêmulas. Mariana, não sei se vou ter coragem de te entregar esta carta, mas preciso escrevê-la. Hoje, ouvi o coração da nossa filha no exame. E mesmo com toda a alegria, me bateu um medo que eu não sei explicar. O mundo parece grande demais, perigoso demais, e eu me sinto pequeno diante da responsabilidade de protegê-la. Prometo que vou estar aqui, que vou cuidar dela com tudo o que eu tiver. Que mesmo se você não estiver por perto, e eu nem gosto de pensar nisso, ela não vai estar sozinha. Eu juro, Mari. Ela vai ser vista, vai ser ouvida, vai ser amada por nós dois. O papel tremia nas mãos dele. Eduardo encostou as costas na parede e deixou o silêncio tomar conta. Ela vai ser vista. A frase reverberava como um eco em sua mente. Por quanto tempo ele tentou consertar Isadora em vez de enxergá-la? Por quanto tempo trocou o gesto pelo resultado, o processo pelo desempenho? A carta era uma promessa, e promessas, mesmo não entregues, continuavam existindo. Fechou os olhos. A imagem de Mariana sorrindo surgiu com nitidez. Depois, a de Isadora com o cubo de madeira no colo, em silêncio, atenta. Depois, Miguel, e por fim,
o galpão cheio de invenções, de sonhos costurados com lixo. Eduardo levantou devagar. Guardou a carta de volta no envelope, mas desta vez escreveu no verso: entregue, mesmo que tarde. Desceu do sótão com outra postura. Não era mais o homem que equilibrava o racional e o emocional como opostos em conflito. Era alguém que começava a aceitar que amor não tem fórmula e que o controle absoluto é uma ilusão perigosa. Naquela noite, preparou o jantar com Isadora, cortou os legumes, deixou que ela escolhesse os talheres. Ela não falava, mas apontava, reagia, observava com um tipo de concentração rara. Quando sentaram à mesa, Eduardo colocou o cubo de papelão feito por Miguel ao lado do prato dela. Isadora tocou no objeto como quem reconhece uma mensagem. Hoje eu limpei o lugar da mamãe, disse ele sem esperar resposta. Encontrei uma carta que eu nunca entreguei, mas ela estava viva lá dentro, e acho que hoje você me ajudou a entregá-la. Isadora apertou o cubo contra o peito, e Eduardo sentiu sem palavras que havia sido perdoado. Por ela, por Mariana, por ele mesmo. A sala de atendimento era a mesma. As paredes brancas, os diplomas emoldurados, o som baixo da central de ar. Mas havia algo diferente naquele dia. A energia estava mais densa, como se algo estivesse prestes a quebrar. Eduardo chegou cedo, segurando a mão de Isadora com firmeza. Ela carregava consigo o cubo de papelão que Miguel havia feito. A peça estava um pouco amassada, mas intacta. Seus olhos, atentos como nunca, varriam o ambiente com curiosidade silenciosa. A recepcionista sorriu, mas com aquele ar de compaixão forçada que só profissionais muito acostumados com sofrimento sabiam fazer. O Dr. Salim já vai chamá-los. Minutos depois, foram conduzidos à sala principal. O médico estava de jaleco, cercado por gráficos abertos em uma tela widescreen. Ao lado dele, a doutora Clara, com a prancheta no colo e expressão contida. Senhor Neves, começou o neurologista. Obrigado por vir. Sabemos que o senhor tem ponderado bastante, mas achamos importante revisar juntos os benefícios do protocolo antes da decisão final. Eduardo assentiu. Não interrompeu. O médico iniciou a explicação técnica com precisão quase cirúrgica. Mostrou imagens de ressonância, gráficos comparativos, estatísticas. Eduardo ouvia, mas sua mente estava em outro lugar. Na verdade, em dois lugares, o galpão de Miguel e o sótão onde encontrou a carta. Com base no histórico de Isadora e na evolução da condição, consideramos que a estimulação transcraniana, em conjunto com a imersão terapêutica contínua, ainda é a alternativa com maior índice de reversibilidade funcional. Índice de quanto? 30%, respondeu a doutora Clara, antes do neurologista completar. Isso, claro, considerando a idade dela, a ausência de lesão estrutural e o grau de regressão comportamental. Eduardo olhou para Isadora. Ela não parecia nem um pouco em regressão. Seus olhos agora examinavam uma das engrenagens no porta-lápis da mesa médica. Movia os dedos sobre a própria palma, como se desenhasse algo invisível. E os riscos permanecem os mesmos? Perguntou. Sim. Há risco de convulsões, inchaço intracraniano leve, possível rigidez temporária. Mas a taxa de ocorrência é baixa. Muito baixa. E se não funcionar? Ao menos saberemos que todas as possibilidades foram exploradas. A palavra exploradas soou seca, técnica. Eduardo respirou fundo. Doutor, com todo o respeito, eu não vou autorizar o procedimento. Um silêncio espesso caiu sobre a sala. A doutora Clara se mexeu na cadeira. Senhor Neves, sabemos o quanto o senhor é dedicado. Mas recusar essa chance pode ser irresponsável? Interrompeu sem alterar o tom. Não foi isso que quis dizer, respondeu ela. O doutor Salim pigarreou, ajeitou os óculos. Estamos aqui para guiar decisões, e essa decisão pode comprometer o desenvolvimento futuro dela. Eduardo balançou a cabeça. Minha filha não é um campo de testes. Eu passei 2 anos tentando forçá-la a caber no que o mundo considera funcional. Mas o que eu vi nos últimos dias
não é mensurável em exames. O senhor está se baseando em estímulos empíricos, subjetivos, retrucou o médico. Isso não é ciência. Talvez não seja, mas é real. Ela está mais viva agora do que depois de qualquer sessão aqui dentro. A porta se abriu de repente. Era a mãe de Eduardo, acompanhada pela terapeuta da escola e pelo irmão mais velho, André. Clara havia avisado sobre a reunião. Eduardo, podemos conversar? Disse a mãe, já se aproximando da mesa. Ele olhou para ela, firme. A decisão está tomada. Você vai negar à sua filha uma chance de cura por causa de um capricho emocional? Não é capricho, é escuta. Pela primeira vez, estou escutando minha filha sem querer mudá-la. Você está emocionalmente envolvido demais, Eduardo, insistiu André. Nós só queremos o melhor para Isadora. Eu também. E o melhor agora é não mexer com o que está finalmente começando a florescer. Você não está preparado para essa responsabilidade, disparou a mãe. Está vulnerável, está viúvo, está perdido. Eduardo sentiu o peito arder, mas não se alterou. Talvez eu esteja tudo isso mesmo, mas mesmo assim eu consigo ver o que vocês não veem. Minha filha está construindo uma ponte sem palavras, e quem ajuda a construir é um menino que nenhum de vocês ousou conhecer. A terapeuta da escola, quieta até então, murmurou. Eu vi o que ele faz. É impressionante. A conexão é real. A mãe a encarou com frieza. Nós estamos falando de decisões clínicas, não de fantasia alternativa. Eduardo se levantou. Chega, a consulta terminou. E a resposta continua sendo não. Pegou Isadora pela mão e saiu da sala com passos decididos. A menina olhou para trás por um instante, como se soubesse que ali algo havia se rompido. E, de fato, havia. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. O sol já começava a se pôr. Eduardo respirou fundo, pegou o cubo das mãos dela e o girou lentamente. Eu prometi que ia te proteger, sussurrou. E naquele momento soube que, embora o mundo achasse o contrário, ele estava fazendo exatamente isso. O silêncio do escritório parecia mais acolhedor do que antes. Eduardo havia limpado tudo. As estantes estavam quase vazias. A mesa agora abrigava apenas um caderno de capa dura, um lápis e 2 desenhos de Isadora presos com fita na parede. O resto fora removido. Como se, para pensar diferente, fosse preciso esvaziar também os ruídos do velho mundo. Ele abriu o caderno e escreveu no topo da página: E se a escola falasse a linguagem do silêncio? O lápis ficou imóvel por alguns segundos. Então, abaixo da frase, ele começou a esboçar uma ideia. Palavras soltas, como quem semeia num campo ainda improdutivo. Inclusão, escuta, espaço sensorial, reciclagem, diálogo não verbal, afeto, autonomia, conexão. Eduardo não era pedagogo, não tinha formação em educação, mas naquele momento sentia-se mais próximo do conceito de ensino do que jamais estivera em suas reuniões com investidores sobre tecnologia educacional. Nas páginas seguintes, começou a desenhar esboços de salas, não com carteiras enfileiradas, mas com tapetes, almofadas, brinquedos feitos à mão, um ambiente flexível, construído mais com empatia do que com cimento. Ao lado, rabiscou o nome que surgira na madrugada anterior, quando viu Isadora dormir abraçada ao cubo de papelão. Vozes do coração. Compartilhou a ideia primeiro com Luísa, a terapeuta de Isadora. Uma escola? Não uma escola comum. Um espaço de aprendizagem, um lugar onde as crianças possam ser ouvidas, mesmo quando não falam. Onde a linguagem venha da presença, do gesto, da criação. Onde ninguém precise se encaixar. Luísa sorriu, mas não como quem concorda, como quem sente. É ousado e bonito, mas vai bater de frente com muita gente. Já estou acostumado. Vai precisar de apoio técnico, jurídico, estrutural. Eu tenho estrutura, o resto a gente constrói.
A notícia se espalhou rápido. Eduardo Neves, empresário, ex-executivo de destaque, agora queria fundar uma escola sem grades, sem prova, sem uniforme. Uma escola onde recicláveis seriam materiais pedagógicos e onde crianças não verbais seriam tratadas como protagonistas. Os jornais alternativos elogiaram. Os portais tradicionais duvidaram. Nas redes sociais, a reação foi mista. Mais um rico querendo brincar de bonzinho com criança pobre. Isso não é educação, é romantização do caos. Deveriam ensinar português, não arte com tampinha de garrafa. Os comentários incomodavam, mas não feriam. Eduardo sabia que não havia retorno. As dificuldades começaram na burocracia. O senhor precisa de um terreno com aprovação da prefeitura. Precisa de um plano pedagógico registrado. Precisa de um CNPJ com finalidade educacional e autorização de funcionamento provisória. Precisa de alvará. E depois, isso não é escola, é espaço recreativo. Isso não é currículo, é improviso. Isso não é educação, é utopia. Em um momento de dúvida, Eduardo visitou novamente Dona Lúcia. Isso vai sair, sim, disse ela, enquanto mexia um arroz no fogão. Mas vai sair devagar, igual bolo de fubá em forno de lenha. Se abrir antes da hora, murcha. Eu só não quero que pensem que é caridade. Quem precisa explicar intenção já começa perdendo. Faz. Deixa o povo falar. Se for de verdade, vai se firmar. Miguel, que escutava em silêncio, perguntou: eu posso ajudar? Você é parte disso. Encontraram um espaço modesto em um bairro de periferia. Um prédio antigo que já fora escola municipal desativada. Telhas quebradas, pintura descascada, janelas empenadas. Mas as paredes ainda respiravam memória. Com a ajuda de amigos de Dona Lúcia, ex-pais de alunos, pequenos comerciantes, começaram a reformar o lugar. Eduardo bancava o material. O resto vinha de mão e boa vontade. Miguel desenhou as primeiras placas com letras coloridas. Aqui se aprende com o coração. Na semana seguinte, chegaram as primeiras doações. Livros usados, brinquedos, tecidos, móveis reaproveitados. O que as escolas tradicionais descartavam, eles recebiam com gratidão. Na terceira semana, uma professora aposentada apareceu, segurando uma pasta. Fiquei sabendo do projeto. Posso oferecer umas aulas de música se aceitarem alguém sem muita força, mas com muito amor. Aceitaram. Depois vieram outros. Uma artesã, um bibliotecário desempregado, uma psicóloga com experiência em inclusão. Não pediam salário, pediam espaço. Eram vozes esquecidas, que agora encontravam eco. O nome se espalhou pelo bairro. Vozes do coração. As crianças começaram a chegar. Algumas não falavam, outras falavam demais. Havia quem gritava, quem se escondia, quem não sabia escrever o nome, mas todas eram acolhidas. Não havia campainha, nem sirene. Havia música de garrafa, cheiro de tinta guache e o som das mãos tocando texturas. Isadora, ao chegar pela primeira vez, sentou-se no canto da sala e olhou para Miguel, que a esperava com uma caixa de peças. Ela sorriu. E naquele instante, Eduardo soube. Não havia retorno. O prédio era velho, mas respirava. Janelas de madeira com as dobradiças tortas, paredes descascadas, uma antiga quadra no fundo coberta de mato ralo. Mas havia espaço, teto e potencial. E naquele momento, era tudo o que Eduardo precisava. O contrato de locação foi assinado numa mesa de plástico emprestada por um dos vizinhos, sem cerimônia, sem fotos para a imprensa, apenas um aperto de mão firme com a dona do imóvel e um olhar de gratidão contido. É bom ver esse lugar voltar a viver, disse a mulher com um sorriso nostálgico. Dali em diante começaram os mutirões. Miguel aparecia cedo, trazendo ferramentas improvisadas e peças reaproveitadas. Dona Lúcia cozinhava panelas de arroz e feijão para os voluntários.
Luísa coordenava a organização dos espaços e Eduardo revezava entre carregar sacos de entulho e preencher planilhas com as demandas administrativas. Os primeiros dias foram duros. Poeira por todos os lados, pregos enferrujados, fios expostos. Mas havia um entusiasmo no ar que empurrava tudo para frente. Miguel liderou a pintura da fachada. Usaram cores vivas, amarelo, azul, verde, laranja. Na parede principal, escreveram em letras grandes, Vozes do Coração. Aqui, todo silêncio tem som. As salas começaram a tomar forma. Em vez de carteiras, almofadas. Em vez de quadros fixos, painéis móveis. Uma sala sensorial foi montada com garrafas de água colorida, espelhos de acrílico e tecidos com diferentes texturas. Tudo vindo de doações ou reaproveitamento. A escola não precisa parecer uma prisão para funcionar, comentou Luísa, sorrindo. Logo chegaram os primeiros materiais pedagógicos, cadernos reciclados, lápis de cor, livros doados por uma biblioteca comunitária. A cada nova entrega, Miguel encontrava um modo de adaptar algo. Consertava ventiladores, ajustava mesas, criava suportes com pedaços de madeira. Quando essa escola abrir, vai ser a mais viva da cidade, dizia ele. Eduardo não respondia. Apenas observava, em silêncio, aquele menino de 10 anos agir como se fosse cofundador de tudo. No dia da pré-abertura, Eduardo preparou uma roda com todos os voluntários. A partir de amanhã, esse lugar vai receber vozes que o mundo tem ignorado. Não vamos ensinar a falar, vamos aprender a ouvir. As portas se abriram devagar. Na primeira semana, chegaram 8 crianças. Nenhuma delas se comunicava de forma convencional. Havia uma menina que só falava por desenhos, um garoto que emitia sons guturais, outra que apenas balançava o corpo como resposta. Isadora foi uma das primeiras a se acomodar. Escolheu um canto perto da janela. Ao seu lado, Miguel deixou uma caixa com peças soltas. No segundo dia, ela apontou para uma tampinha e olhou para uma menina de cabelos encaracolados. A menina sorriu e empurrou a peça de volta. Era o primeiro gesto de brincadeira compartilhada. Na terceira semana, já eram 15 alunos. A escola começava a respirar em seu próprio ritmo. Algumas mães se ofereciam para ajudar na cozinha. Pais, antes desconfiados, começaram a assistir de longe, encostados no portão. Nunca vi meu filho tão calmo, disse uma mulher com olhos marejados. Miguel montou uma máquina de elogios com um botão de campainha e uma caixa de som desmontada. Toda vez que alguém apertava, saía uma frase gravada com voz infantil. Você é importante. Estamos felizes que você veio. Hoje pode ser um bom dia. Eduardo ouviu pela primeira vez quando levava café para a sala de acolhimento. Sorriu com a simplicidade poderosa daquilo. Isso muda o ambiente, comentou. Uma frase pode valer mais do que uma aula inteira, respondeu Miguel. Na sexta semana, Dona Lúcia organizou uma roda de histórias com retalhos costurados em formato de livro gigante. Cada retalho representava uma emoção. As crianças tocavam, abraçavam, apontavam. Isadora encostou o rosto no pedaço bordado com uma estrela. Depois, caminhou até Miguel e entregou a ele um desenho. Era um coração feito com recortes de papel, colado sobre uma tampa de panela. No centro, escrito com a ajuda de Luísa, "Você me entende." Eduardo, que assistia de longe, respirou fundo. Ali, entre paredes simples e brinquedos feitos de sobras, estava acontecendo algo mais forte do que qualquer currículo poderia ensinar. Primeiras lousas, primeiros laços. E um novo tipo de aprendizado que começava não na mente, mas no afeto. O salão era espelhado, amplo, cheio de arranjos de flores tropicais dispostos com rigor simétrico. Homens de terno e mulheres com vestidos discretamente caros circulavam entre taças de espumante e canapés minimalistas. Eduardo vestia um paletó azul escuro, sem gravata.
Havia sido convidado para a cerimônia anual da Associação Empresarial Metropolitana, evento no qual já fora homenageado 3 vezes. Naquela noite, ele não sabia se estava lá como lembrança ou como provocação. Eduardo Neves, finalmente, disse Sérgio, aproximando-se com um sorriso que não tocava os olhos. Pensamos que você fosse recusar. Ultimamente anda tão ocupado com sua escola alternativa. Eduardo respondeu com um leve aceno. Vem ver, só isso. Claro, claro, e é bom ver que ainda tem roupas sociais. Eduardo sorriu, sem humor. O paletó ainda serve, o resto é que mudou de medida. A conversa logo se dispersou. Ele caminhou até uma das mesas próximas ao palco e se sentou sozinho. Enquanto observava o ambiente, percebeu olhares de canto, cochichos abafados, gestos contidos demais para não serem notados. No palco, os discursos começaram. Premiações, agradecimentos, promessas de crescimento para a cidade. Tudo muito polido, muito limpo. Foi quando o apresentador anunciou. E agora uma homenagem especial a um projeto educacional inovador escolhido por votação interna da diretoria da associação. Por um instante, Eduardo endireitou o corpo, mas logo ouviu o nome de outro empreendimento, uma escola bilíngue, recém-inaugurada na Zona Nobre, com mensalidades inacessíveis e promessas de imersão tecnológica. Aplaudiu por educação. E quando as luzes voltaram ao auditório, foi abordado por um grupo de antigos parceiros. A gente tem acompanhado sua trajetória, Eduardo, disse um deles. E olha, a coragem é admirável, mas é preciso saber quando parar. Parar o quê? Esse experimento. Essa coisa da escola com tampinha de garrafa. Outro completou. Meu filho viu uma matéria e perguntou se era verdade que você virou diretor de escola de lixo. O riso que se seguiu foi curto, mas seco. Um riso que doía mais por sua honestidade. Eles chamam de inclusão, né? Mas no fim é só mais um playground para aliviar consciência de quem tem dinheiro. Eduardo manteve o olhar firme. Vocês sabem o que dói mais? Não é o comentário. É saber que eu já pensei como vocês. Silêncio desconfortável. Um terceiro, menos hostil, tentou amenizar. A gente só acha que você está desperdiçando um talento enorme. Você poderia estar liderando qualquer projeto, qualquer fundo internacional. Estou liderando um projeto onde criança autista ensina outra a ouvir o mundo em silêncio. Um projeto onde lixo vira linguagem e onde ninguém precisa se justificar para existir. Outro homem sorriu com desprezo. Isso não é futuro, isso é poesia. E poesia não sustenta cidades, não sustenta lucros, mas talvez salve almas, rebateu Eduardo. O grupo se dispersou aos poucos, incomodado. Eduardo voltou ao assento, sentindo o corpo quente. As palavras haviam sido duras, mas o que pesava de verdade era o desprezo mascarado de civilidade. A condescendência era mais agressiva que o ataque direto. Durante o coquetel final, uma jornalista jovem se aproximou com um gravador na mão. Senhor Neves, posso fazer uma pergunta fora do script? Claro. Como o senhor se sente sendo chamado de o milionário que virou diretor de escola de lixo? Eduardo a olhou nos olhos. Eu prefiro esse título ao que eu tinha antes, o milionário que ignorava a própria filha. Ela não respondeu de imediato. Isso vai virar manchete. Então que vire. Na manhã seguinte, o site da revista mais lida da cidade estampava a manchete. Do topo ao lixo, Eduardo Neves reage a críticas sobre sua escola alternativa. Havia trechos da entrevista, fotos tiradas discretamente no evento, um resumo depreciativo do projeto educacional e comentários ácidos nas redes sociais. Mas naquela manhã, enquanto preparava café com Dona Lúcia na cozinha da escola, Eduardo não abriu o link. Estava ocupado demais rindo da tentativa desastrosa de Miguel em fritar pão sem deixar queimar. Vai virar carvão? Tá quase certo, eu acho, disse Miguel orgulhoso.
Isadora apareceu no corredor com uma folha na mão. Entregou a Eduardo. Era um desenho, ele e ela, lado a lado. Entre eles, um coração vermelho feito com carimbo de batata. A crítica machucava, mas ele já não voltava atrás. A manhã era de céu limpo e brisa leve. O portão da escola ainda exalava o cheiro da tinta fresca. Eduardo andava pelo corredor com um caderno de anotações na mão quando foi surpreendido por Miguel parado na porta da sala de criação. Posso te mostrar uma coisa? Claro. O que foi? Eu queria fazer uma atividade com as crianças. Só eu. Uma aula. Eduardo o encarou por um segundo. Miguel parecia sério, concentrado, como alguém que não estava pedindo permissão para brincar, mas para assumir uma responsabilidade. Você pensou no que vai fazer? Pensei. E já testei. Usei uns rolamentos, tampinhas, canudos. Não precisa de muita coisa, só espaço e atenção. Eduardo assentiu com um leve sorriso. Então a sala é sua. Miguel não era professor. Nunca havia subido em frente a um grupo com intenção de ensinar. Mas naquele dia, entrou na sala com os bolsos cheios de peças e a cabeça cheia de planos. O chão estava coberto por tatames coloridos. As crianças já o conheciam. Sabiam que ele era o garoto dos brinquedos mágicos. Hoje, eu vou mostrar como construir um bicho que anda com o vento, disse ele, enquanto despejava as peças no centro da roda. Não usou quadro, não usou livro. Sentou-se no chão com as crianças. Mostrou uma tampinha de garrafa, um palito de picolé, um pedaço de elástico. A gente vai fazer pernas com isso. E esse aqui é o corpo. Os olhos atentos se multiplicaram. Nenhuma instrução era escrita. Tudo era gesto, repetição, tentativa. Uma menina chamada Samira, que não falava e costumava ficar encolhida no canto, se aproximou, pegou uma tampinha e começou a montar sozinha. Um menino com síndrome de Down gritou quando conseguiu fazer sua peça girar. Miguel bateu palmas. É isso, está funcionando. A sala, antes silenciosa, virou um pequeno laboratório. A professora aposentada que ajudava na mediação ficou encostada na parede, observando. Esse menino tem didática natural e respeito pelas crianças. Luísa apareceu no meio da aula e ficou ali, emocionada, observando Miguel ajoelhado ao lado de uma criança, ajustando um canudo com cuidado. Ele não ensina com a cabeça, ele ensina com a escuta, murmurou. Eduardo, parado na porta, sentia algo difícil de descrever. Não era orgulho no sentido tradicional, era uma espécie de reverência, como se estivesse diante de algo puro. Quando a atividade terminou, Miguel juntou os protótipos montados e colocou em cima de uma mesa improvisada com caixas de papelão. Chamou todos para verem as peças em ação. Com a ajuda de um ventilador pequeno, ligou a brisa e os brinquedos começaram a se mover. Alguns tremiam, outros andavam em zigue-zague, mas todos se mexiam. As crianças vibraram, bateram palmas, algumas gritaram. Isadora sorriu e fez um gesto com os 2 dedos para cima, o mais próximo que já havia feito de um sinal de legal. Miguel levantou-se envergonhado. Obrigado por me deixarem mostrar. Foi ovacionado com palmas pequenas, sons guturais, gestos. Mas era aplauso, era reconhecimento. Após a aula, Eduardo se aproximou devagar. Miguel desmontava as peças com o cuidado de quem sabia que cada objeto tinha história. Hoje você fez o que muita gente grande passa a vida tentando: ensinar com verdade. Miguel sorriu, com o rosto levemente suado. Eu só mostrei o que eu sei, e foi mais do que suficiente. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Você quer repetir isso? Fazer outras aulas? Miguel pensou por um instante. Quero, mas não todo dia, senão as peças acabam na cabeça. Preciso desmontar para pensar. Você tem o tempo que quiser. A escola também é sua. Miguel não respondeu. Apenas continuou recolhendo as peças com calma. Mas havia algo novo em seu gesto. Uma segurança que antes era só intuição. Agora era certeza.
E Eduardo, ao se afastar pelo corredor, sentia-se menos como o homem que criou a escola e mais como alguém que finalmente estava aprendendo. A manhã começou estranha. O céu, cinzento, parecia mais baixo do que o normal. O ar tinha aquele cheiro de terra molhada antes da chuva cair. Dentro da sala sensorial, Isadora mexia nas garrafas de água colorida com mais força que o habitual. Seus dedos tremiam levemente. A terapeuta percebeu. Isadora, tudo bem? Nenhuma resposta, apenas o olhar distante. Ela largou uma das garrafas, que caiu com um baque seco. Não quebrou, mas o impacto ecoou alto no ambiente acolchoado. Minutos depois, durante uma atividade com panos texturizados, ela se levantou sem avisar e caminhou até o corredor. A auxiliar tentou chamar. Isadora, espera. Você esqueceu seu cubo, mas ela já estava passando pela porta dos fundos. Os portões ainda estavam entreabertos, pois alguns voluntários entravam com material reciclável. Ela passou sem ser vista. A chuva caiu de repente, grossa, espessa, como se o céu tivesse decidido desabar. As árvores balançavam, os toldos de lona tremiam com o impacto da água. Eduardo estava numa ligação quando Luísa entrou apressada. A Isadora sumiu. O quê? Saiu da sala durante a troca de atividades. Ninguém viu. Já revistamos os arredores da escola, mas a chuva complicou. Eduardo correu até o pátio, gritou o nome dela mesmo sabendo que seria inútil. Ela não respondia a chamados assim. O desespero subia rápido pela garganta. Miguel apareceu, encharcado. Eu acho que sei onde ela pode estar. Onde? No lote vazio atrás da pracinha. Ela já olhou para lá várias vezes pela janela. Eu escutei ela fazendo uns gestos quando vi um gato ali uma vez. É lugar silencioso. Sem hesitar, Eduardo foi atrás. Miguel correu na frente descalço. A chuva batia forte, embaçando a visão. As calças encharcadas pesavam. O vento empurrava para trás. Chegaram ao lote. Era um terreno baldado, com mato alto, pedaços de telha espalhados e uma árvore baixa no canto. Sob ela, sentada na lama, estava Isadora. Ela estava imóvel, com os joelhos puxados contra o peito, tremendo. Os olhos arregalados, as mãos trêmulas batendo no próprio peito. Eduardo avançou, mas Miguel o deteve com um gesto. Deixa eu ir. Ele se aproximou devagar. Ajoelhou-se, mesmo com a água fria escorrendo pelas costas. Estendeu os braços, mas não tocou. Apenas abriu as mãos, palma para cima. Mostrou que estava ali, presente. Isadora o olhou, um olhar de medo e confusão. Miguel começou a assoprar suavemente. Não palavras, apenas sons, como fazia quando testava brinquedos de vento. Depois, tirou algo do bolso, uma tampinha azul. Colocou na palma da mão e girou lentamente com o dedo. Deixou que ela visse. Ela fixou os olhos no movimento. Seus dedos começaram a imitar. Ele então apontou para o próprio peito, depois para o dela, e desenhou um coração com o dedo no ar. Ela piscou devagar. A respiração começou a se regular. Eduardo assistia à cena sem se mover. Não havia nada que ele pudesse fazer que fosse mais eficiente do que aquilo. Miguel, então, se arrastou lentamente até ela. Sentou-se ao lado. Não tocou. Apenas ficou. Depois de alguns minutos, Isadora inclinou o corpo, encostando o ombro no dele. As mãos pararam de bater. O choro que estava preso se desfez em um soluço leve. Miguel colocou a tampinha na mão dela e disse baixinho: já passou. De volta à escola, Isadora foi aquecida com uma toalha. Luísa a observava, emocionada. Isso foi uma crise sensorial. Algo disparou nela e a chuva agravou. Eduardo acariciava o cabelo da filha, sentado ao lado da maca. E o que Miguel fez foi mais eficaz que qualquer protocolo. Luísa assentiu, ainda surpresa. Ele percebeu antes de todos. E fez o que ninguém nos treinamentos jamais ensinou. Se colocou disponível, sem exigir resposta. Mais tarde, Eduardo chamou Miguel para conversar. Você salvou minha filha.
Miguel coçou a nuca, envergonhado. Eu só entendi o que ela sentia, porque às vezes eu também quero fugir de tudo quando o barulho fica muito grande. Você não precisa esperar que alguém te autorize para continuar ajudando aqui. Você tem espaço e tem vocação. Miguel não respondeu. Apenas balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Do lado de fora, a chuva já havia parado. O ar era fresco, limpo. E no chão, ainda úmido, Isadora desenhava círculos com a tampinha azul. O auditório comunitário tinha capacidade para 200 pessoas, mas parecia pequeno naquela tarde. As cadeiras foram emprestadas de uma igreja vizinha. O palco, improvisado com placas de MDF e cortinas costuradas por mães dos alunos. O fundo era decorado com tecidos coloridos e na lateral havia um painel de papel pardo onde se lia, pintado à mão, onde as palavras não chegam, começa o que sentimos. Eduardo andava de um lado para o outro nos bastidores. A camiseta branca com o logo da escola estava levemente amarrotada. Tentava conter a ansiedade com listas mentais. Som, luz, ordem das apresentações, presença dos convidados. Mas por dentro era outra coisa que tremia. Está tudo pronto, avisou Luísa entrando com uma prancheta. E ela, tranquila, está com o Miguel. O público começou a chegar. Pais, curiosos, educadores, alguns jornalistas. Dona Lúcia ocupou a primeira fileira com o vestido azul de flores miúdas. Ao seu lado, Miguel acenava para cada criança que entrava, como se recebesse velhos amigos. Isadora chegou por último, pela lateral, de mãos dadas com Luísa. Usava um vestido simples, bege e uma flor de papel presa no cabelo. Trazia no colo seu cubo de papelão e um pequeno painel com desenhos feitos a 4 mãos com Miguel. Ela está bem? Garantiu Luísa. Sem pressão, só conexão. O evento começou com uma breve fala de Eduardo, mas ele foi direto. Hoje vocês não vão ouvir discursos, vão ouvir presenças. Cada gesto, cada som, cada imagem aqui é uma tentativa de dizer o que a linguagem ainda não alcança. Seguiram-se apresentações com tambores, painéis táteis, cenas silenciosas feitas com sombras e luz. O público, em sua maioria desacostumado com esse tipo de expressão, começou a silenciar não por obrigação, mas por encantamento. Então veio o último número. Miguel entrou no palco primeiro, com uma estrutura de papel e arame em formato de árvore. Colocou no centro. Depois, Isadora. Caminhou sozinha até ele, segurando um pequeno projetor portátil. Os dois se posicionaram. Silêncio total. A luz da plateia se apagou. No fundo da parede, começou a projeção de desenhos infantis. Um coração, uma casa, uma figura com boné, uma menina segurando um cubo. Ao mesmo tempo, Miguel começou a girar peças presas em cordões pendurados da árvore. Elas produziam sons suaves, metálicos, como sinos de vento. Isadora, então, moveu as mãos. Não eram sinais formais de libras, eram gestos próprios, círculos com os dedos, toques no peito, movimentos em direção a Miguel. Ele respondia, um apontava, o outro devolvia. Um girava, o outro imitava. Era um diálogo poético, sem fala, sem legenda, apenas presença. E ainda assim, todos entendiam. A certa altura, Isadora pegou o cubo e o ergueu acima da cabeça. As imagens projetadas mudaram. Agora mostravam cenas da escola, das crianças brincando, de mãos se tocando, de olhos se encontrando. E então, ela fez algo novo. Levou a mão ao peito, fechou os olhos e abriu os braços devagar. Como quem diz, eu sou. A plateia não se conteve. Muitos choraram sem vergonha. Luísa abraçava Dona Lúcia. Um jornalista limpava os olhos. A professora aposentada apertava as mãos contra o peito. Eduardo, parado à beira do palco, sentia o mundo girar devagar. O coração parecia querer pular da garganta. Suas mãos tremiam. Ele não sabia se chorava pela filha, pelo menino, pela escola, por Mariana. Mas chorava, como há muito tempo não chorava,
No fim, Miguel tocou no ombro de Isadora. Ela olhou para ele. Juntos se curvaram e o palco apagou. O silêncio seguinte foi longo. Ninguém quis ser o primeiro a bater palmas. Parecia profanar algo sagrado. Mas então, um aplauso tímido rompeu. Depois, outro. Em segundos, o auditório se levantava num aplauso coletivo, sincero, transformado. Isadora não sorriu, mas olhou para o público com firmeza. Miguel segurou sua mão e Eduardo, atrás da cortina, sussurrou para si mesmo. Mariana, ela está falando. A pasta era preta, grossa, com o logotipo da empresa em relevo prateado na capa. Eduardo a abriu com cuidado, sentado na varanda da escola, enquanto o barulho das crianças brincando ecoava lá dentro. Os números pulavam da página: salário mensal de 6 dígitos, bônus por performance, ações preferenciais, carro executivo, viagens trimestrais para conferências internacionais. Era tudo o que, anos antes, teria aceitado antes mesmo de ler até o fim. A proposta viera de uma multinacional de tecnologia educacional com sede em Singapura. Tinham acompanhado a repercussão da escola Vozes do Coração e queriam Eduardo como rosto de um novo braço do projeto. Transformação social com base em inteligência artificial inclusiva. O executivo que o abordara fora direto. Você provou que sabe transformar visão em realidade, mas aqui pode fazer isso em escala global, com recursos, com influência. Eduardo agradeceu e pediu tempo para pensar. 2 dias depois, a pasta ainda estava ali, intocada, exceto pelas primeiras páginas. Miguel apareceu carregando um ventilador desmontado. Quebrou, mas acho que ainda dá para usar o motor. Usa o motor para quê? Tô pensando num carrinho que anda com calor. Se o motor aquecer, ele se move. É meio ideia de louco, mas vou testar. Eduardo sorriu. As melhores ideias sempre parecem loucura no começo. Miguel sentou-se ao lado. Pegou uma tampinha do bolso e começou a girar na mesa. Você vai aceitar esse novo trabalho? Ainda não sei. Vai sair da escola? Você gostaria que eu saísse? Miguel olhou para ele com um tipo de seriedade que não combinava com sua idade. Eu acho que tem coisa que só você sabe fazer aqui. E se você sair, vai ter gente que nunca vai aprender. A resposta pegou fundo. Eduardo baixou os olhos. Naquela noite, ficou sozinho na sala da coordenação. Ligou para Sérgio, que havia se afastado desde o evento no auditório. Lembra quando você disse que eu ia me arrepender? E não se arrependeu? Não, nem por 1 minuto. E agora, vai voltar? Não. Vai recusar milhões para continuar num galpão com cadeiras tortas? Vou continuar num galpão onde o silêncio tem voz. Onde criança que ninguém escutava hoje ensina adulto a ouvir. Sérgio suspirou. Você mudou, Eduardo? Não, eu me encontrei. Desligou. Depois pegou a pasta preta e colocou de volta na caixa onde guardava os antigos troféus. Subiu até o sótão da casa e a empurrou para o fundo, ao lado dos livros de estratégia empresarial e das agendas que não usava mais. No dia seguinte, convocou uma reunião com todos os educadores da escola. Eu tive a chance de voltar, salário alto, viagens, poder, mas percebi que nenhum desses números se compara ao que acontece aqui. Quando uma criança que nunca falou consegue sorrir para outra, quando um menino de 10 anos vira professor, quando um pai entende que sucesso não tem a ver com dinheiro, mas com impacto, fez uma pausa. Miguel vai ajudar a montar o novo espaço maker da escola. E nos próximos meses, vamos abrir nossa primeira turma de formação livre para jovens como ele. Pessoas que não se encaixam, mas que têm muito a ensinar. Luísa sorriu. Dona Lúcia bateu palmas. Miguel abaixou a cabeça, vermelho, mas com um brilho nos olhos. No final da tarde, Eduardo escreveu uma nova frase na parede externa da escola com letras brancas sobre o azul. Aqui, a decisão mais rica é a de permanecer. E pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde precisava estar.
O sol da manhã entrava pelas janelas da escola como um velho amigo. As paredes, agora cobertas de murais feitos por alunos, pareciam respirar. O pátio fervilhava com vozes, passos e pequenas criações improvisadas com garrafas PET e retalhos coloridos. Ao fundo, o som dos sinos de vento montados por Miguel anunciava que o dia começava com poesia. Isadora sentava em um banco de madeira, esculpido em forma de meia-lua. Ao seu lado, Miguel regulava a altura de um painel giratório com imagens. Eles não falavam, mas trocavam olhares, sinais e, às vezes, sorrisos. Era o suficiente. Eduardo observava tudo da varanda. O mesmo lugar onde, meses antes, relutava em aceitar que aquele espaço, nascido da dor, da perda e da coragem, pudesse, de fato, transformar vidas. Agora, a escola tinha fila de espera. Pais vinham de longe. Professores de outras cidades pediam visitas técnicas. Um instituto internacional enviara carta oferecendo apoio, com a ressalva de que jamais viram algo tão orgânico, tão funcional, sem seguir fórmulas. Eduardo recusou o financiamento. Queria que a essência fosse preservada. Dona Lúcia estava na cozinha, preparando bolo de fubá para o café coletivo. Seus passos estavam mais lentos, mas o olhar permanecia firme. "Hoje a gente tira a tal foto, né?" disse ela, limpando as mãos no avental. "Hoje sim", respondeu Eduardo. O fotógrafo era amigo de Luísa, especializado em retratos sociais. Quando chegou, se encantou com o ambiente. "Vocês têm aqui um universo. Isso não é uma escola, é uma declaração." Eduardo chamou Isadora. Miguel veio junto. "Vamos fazer uma imagem que conte tudo isso sem precisar de uma palavra." Foram para o fundo do pátio, diante de uma parede azul, onde se lia em letras artesanais: "Aqui ninguém precisa se adaptar. O mundo é que aprende a escutar." O fotógrafo ajustou a lente. Eduardo sentou-se no banco com Isadora ao lado. Miguel ficou à direita, de pé. Dona Lúcia sentou-se à esquerda, apoiando o cotovelo no braço da cadeira. O fotógrafo pediu para que não olhassem diretamente para a câmera. Queria capturar o que havia entre eles. Isadora, com o cubo de papelão no colo, olhou para Miguel e ergueu 2 dedos. Ele respondeu com um gesto circular. Dona Lúcia sorriu, os olhos marejados. Eduardo olhou para a filha e depois para a frente, onde o pátio se abria como uma promessa. O clique veio, preciso, silencioso. Depois, outro e mais um. Mas o primeiro foi o escolhido. A fotografia que dias depois seria impressa em grande escala e pendurada no saguão da escola, sob o título A Fotografia do Futuro. Na legenda, apenas uma frase de Eduardo: "Eu achava que o mundo se comprava. Hoje, eu o construo com pedaços de humanidade." Na saída, enquanto os últimos raios da tarde tocavam as árvores, Eduardo sentou-se na varanda outra vez. Isadora brincava com Miguel e outras crianças. O som era vivo, mas não barulhento. Era som de pertencimento. Luísa sentou-se ao lado. "Você conseguiu." Eduardo respondeu com calma. "Eu só parei de resistir." E com isso, a escola continuou, crescendo não em números, mas em profundidade. Não em escala, mas em sentido. Era só o começo, mas era também o final perfeito. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários, adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!